cenário de Israel, na verdade parece até os nossos tempos. Bem, na verdade que a Bíblia, ela sempre nos deixa referências, que nós olhamos para ela e de uma forma indireta, a gente sempre diz assim, rapaz, parece até o que está acontecendo. E é verdade. Porque o povo de Israel, na verdade isso não é um problema somente de Israel. Na verdade isso é um problema humano. Qual é o problema, pastor? O problema humano, não na sua totalidade, mas em uma boa parte. O problema é o seguinte, é que quando tudo está bem, a gente esquece de Deus. Quando está tudo perfeito, a gente ora menos, busca menos, se dedica menos, olha menos para Deus. Mas quando as coisas apertam, parece que a gente vira a pessoa mais dependente de Deus, quando na verdade nós somos dependentes de Deus, ou na bonança, ou na dificuldade, em qualquer momento nós somos dependentes de Deus. O problema é que a gente só passa a ser dependente de Deus quando as coisas estão mal. Aí a gente passa a ser dependente de Deus. E o povo de Israel é um exemplo clássico para a gente. Porque o povo de Israel, eles são escolhidos por Deus. Tem toda uma história bem peculiar com Deus. Viveram algo sobrenatural com Deus, de forma que nenhum povo da terra viveu. O povo de Israel passou períodos com Deus, que Deus deu várias demonstrações de que Deus era com eles. Haja visto que um dia Deus vira para Jacó, arranca Jacó de sua cidade, leva para dentro do Egito e diz para Jacó, fica tranquilo, vocês vão para o Egito, mas dentro do Egito vocês vão crescer no Egito. E o povo de Israel passa a crescer dentro do Egito. Depois Deus tira o povo, passa pelo mar, Deus dá livramento no mar, Deus sustenta no deserto, Deus leva a terra prometida, várias experiências. Só que no livro dos Juízes parece que é algo bem importante, na verdade é importante, é que nós não vamos ler em momento nenhum no livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo final, escrito assim, o diabo e Satanás e o inimigo. Você não vai ler isso, porque na verdade não há atuação maligna no livro dos Juízes. O que tem atuação no livro dos Juízes é a atuação humana e a atuação de Deus. Como assim, pastor? O povo inicia numa conquista de terra, e o povo quando conquista a terra, que está tudo bem, e era notório isso, quando estava tudo bem, eles viravam as costas para Deus. E do primeiro capítulo ao último capítulo de Juízes, não é o diabo que vai levantar a perseguição. Não é o diabo que vai colocar nenhum exército inimigo para poder afligir. É o próprio Deus que permite o exército adversário levantar-se para trazer o povo de volta para ele. E a gente não consegue enxergar isso. Escute isso aqui. No início da pandemia, quando a notícia saiu, fique em casa, vai faltar comida, vai faltar remédio, álcool gel está em falta. Até quem não era crente louvava a Deus. A gente olhava pela janela dos apartamentos, dos prédios, as pessoas louvando a Deus. Era caixas de som, era dizeres bonitos no Facebook. Até quem não era crente dizia, rapaz, só pode ser crente, virou crente, converteu-se. Não, é um momento de luta. Porque no momento de crise, até quem não é clama. No momento de luta, até quem não serve, diz que serve. E o povo de Israel entendeu isso. Parece que o povo de Israel é uma criança mimada. Como assim, pastor? Já viu aquela criança? Eles aprontam toda, vai aprontando. Aí quando o negócio dá ruim, eles gritam da rua, pai! E o povo de Israel aprendeu isso. Então Deus levanta o juiz, guia o povo vai bem. Aí quando o líder morre, que o povo fica sem liderança, o povo vira as costas para Deus e começa a idolatria. No capítulo anterior, vai precisar Deus concluir uma vitória por mão de uma mulher. A gente lembra disso. No capítulo anterior,
A conclusão da vitória é por mão de uma mulher. E quando eles vencem essa guerra, Israel vai passar um período de 40 anos. Diga comigo, 40 anos. 40 anos de paz. Então é o que eu disse. 40 anos de paz, Léo. Não preciso orar mais. Não preciso buscar mais. Eu não preciso dar minha devocional. Eu não preciso fazer visita à igreja, pelo menos uma vez na semana. Não preciso. Porque está tudo em. Só que a paz, entre aspas, ela traz uma apostasia, um esfriamento, um afastamento. Por quê, pastor? Porque quando você começa a ter paz, você entra para a zona de conforto. E quando você entra para a zona de conforto, a tendência é você relaxar. E quando você relaxa, você esquece daquilo que você passou. Muita gente já esqueceu o que nós passamos há um ano atrás. Estão levando a vida, deixa a vida me levar e vai levando a vida. Esquecemos o que nós passamos há um ano atrás. É bem verdade que a guerra hoje é mais psicológica do que doença. O adversário está tão envolvido, entranhado nessa guerra, que ele quer de qualquer forma fazer com que o seu filho não entre dentro de um colégio. Ele quer fazer com que você não adore mais a Deus em templos. O diabo está armando de uma cilada tão estratégica que ele está conseguindo colocar na sua mente que você é igreja. Eu lhe provo na Bíblia que você não é igreja. Que é isso, pastor? Não, você não é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas, é uma comunidade. Você pode ser templo, mas para ser templo você precisa estar em comunhão com a igreja. Então, o diabo quer fazer o quê? Não precisa ir para a igreja. Para que igreja? Não precisa. Para quê? Você ceia aonde? Você tem comunhão aonde? Você entra na guerra aonde? Você intercede por alguém que está doente como? Você sabe que teu irmão está passando dificuldade como? O diabo está querendo nos afastar uns dos outros. O diabo quer tirar a inteligência. Porque um povo inteligente, a inteligência liberta. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim, isso é comprovado. Isso é científico. Isso é pedagógico. A inteligência liberta. A inteligência faz você não aceitar que pessoas coloquem julgo sobre a tua vida de forma inadequada. A inteligência liberta. E é tudo que o adversário quer, que você não seja inteligente. O adversário não quer você lendo, o adversário não quer você estudando, o adversário quer você preso a uma rede social ou a informativos dizendo para você, está piorando, vai ficar pior, e aí a tua mentalidade começa a ficar desesperada porque tu não sabe como é que vai acordar amanhã. Aí você começa a ter crise de ansiedade, crise depressiva, crise de insônia. Por quê? Porque o adversário quer mexer, porque no teu corpo ele sabe que você ferido tu ora, ele sabe que tu machucado tu ora, mas a mente, se estiver ferida, não consegue orar, não consegue buscar. Então é isso que ele quer. Oh, glória. 40 anos em paz. E o texto diz, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No capítulo 6, primeiros versículos, Deus levanta um profeta primeiro. Deus leva um profeta no meio do povo e começa a dizer para eles: eu, o Senhor, que vos resgatei do Egito. Deus então começa a lembrar para Israel o que ele fez no passado. Embora nós não venhamos viver uma vida condicionada a passado, nós precisamos viver uma vida condicionada à gratidão de onde ele nos tirou. Não, eu não tenho que ficar me apegando ao passado, mas eu tenho que ter gratidão por que ele fez. Deus levanta o profeta e o povo entende. E o que começa a acontecer no meio do povo é uma crise. Que crise? O povo, os adversários, começam então a entender que Israel é um celeiro produtivo. Então eles começam a invadir Israel com constância,
com exército em número. Israel planta, os adversários vêm e roubam. Os animais de Israel geram, os adversários vêm e roubam. Então Israel começa a sentir no bolso. Não, eles não entram lá dentro e matam, porque a intenção do adversário não é nos matar, é nos deixar pobre de espírito, financeiro e psicologicamente. Um dos maiores ataques do adversário sobre a nossa vida não é físico. Ele precisa atacar sua mente, porque uma mente doente transforma um corpo em doença. É sério. Se a tua mente estiver ferida, você engorda, você emagrece, você não come, você começa a ter crises. Então o adversário precisa atacar sua mente. Israel começa a passar crise financeira, mas essa crise financeira que está sendo estabelecida em Israel é Deus pegando os adversários do lado de fora, empurrando para dentro de Israel, olhando para Israel e dizendo assim: clama a mim. Olha isso. Deus permite que Israel seja atacado, quando na verdade Deus, olha só que Deus é esse. Deus diz assim: vai lá, ataca. E de cima ele olha e diz assim: chama por mim, eu estou doido para me relacionar com vocês de novo. Diga para alguém que está do seu lado: Deus está cheio de saudade de muita gente. Diga: Deus está com saudade de vozes aqui dentro. Pastor, eu não sei orar. Meu filho, para você tu não sabe, mas tu não tem noção como tua voz chega no céu. Não. Cada voz ele sabe, e cada uma chega de uma forma especial para ele. Por mais que tu não saiba nem falar, a tua oração dura 30 segundos, mas para ele chega como cheiro suave, e ele está com saudade. Escuta isso aqui. O povo de Israel está em luta, em crise. E aí o povo entende que só tem um jeito, e o jeito é clamar a Deus. Afinal de contas, todas as vezes que Israel clamou, Deus sempre veio em socorro deles. Então, quando tem escolha, qual é a escolha? Clamará. E o texto diz: o povo de Israel clamou a Deus. Escuta isso aqui. O povo clamou, só tem o seguinte: o povo clama, mas nem sempre Deus responde de imediato para o povo. Porque algumas vezes, para Deus responder o povo, Deus precisa de a resposta de um. Não, me explica isso, tá? Vou te explicar. Quem clamou aqui foi o povo. Eu não li Gideão ajoelhando e orando. Eu não li Gideão reclamando da vida. Eu vi Gideão dando um jeito. Se Gideão está dando um jeito automaticamente, Gideão não está preocupado com guerra. Gideão não está preocupado com cenário. Gideão não está preocupado com crise. Enquanto está todo mundo reclamando de crise, Gideão diz o seguinte: vocês ficam reclamando da crise aí, que eu vou dar meu jeito de produzir, nem que seja com coisas que os olhos humanos pareçam loucura. Por quê? Enquanto vocês estão reclamando de crise, eu vou malhar trigo onde não é para malhar trigo. Aí o texto diz que o povo clama aqui, e Gideão, ele não está numa eira, ele está num lagar. Lagar é lugar de amassar uva. Em algumas situações também azeitona. Gideão está no lagar. Alguém olha e diz: não está na época de uva. Esse cara está maluco. Gideão não é trouxa, Rafael. É só uma questão de conjectura. Mas dentro do texto, que você vai entender que Gideão nunca iria para dentro do lagar se fosse tempo de uva. Porque se fosse tempo de uva, alguém visse alguém caminhando em direção ao lagar, automaticamente diria: está lá no lagar amassando uva. Então isso dá-me a entender que o tempo não é de uva, porque ele está se direcionando a um lugar que produz, mas que produz uva. Então isso não vai chamar a atenção dos medianitas, porque automaticamente não é tempo de uva. Então Gideão pega o trigo, que é tempo de trigo,
E não vai para a eira, porque a eira é o lugar que os adversários estão de olho. Os adversários estão de olho na eira, procurando na eira. E Gideão está dizendo: enquanto você me procura na eira, eu vou para o lagar. Peraí, pastor, deixa eu lhe dizer. No lagar é mais difícil. No lagar é mais trabalhoso. No lagar é mais sacrificante. Dói mais. No lagar não é o lugar adequado. No lagar tu fica sozinho. Mas Gideão está dizendo: vai doer, vai machucar, eu vou ficar sozinho. Não é o lugar adequado, mas eu vou manter o sustento da minha casa. O lugar não é propício, mas é o lugar que eu vou manter o sustento da minha casa. Diz para alguém que está do seu lado: o lugar pode não ser propício, mas é de lá que vai vir o sustento da tua casa. Não, eu estou dizendo para você que vai ser uma noite de resposta para você. O lugar não é o que você queria estar, mas é de lá que vai vir o sustento para a tua casa. Porque Deus está contigo. Pode estar doendo, pode estar machucando, pode não ser um lugar propício, mas segura a onda, porque lá Deus vai dar teu sustento. E Ele já está vindo aí. Oh glória. O texto diz que Gideão vai sempre para o lagar malhar trigo. Um dia ele está lá malhando trigo. Deve ter sido muito espantoso, assustador, porque é algo surpreendente. Como assim, pastor? Gideão está aqui malhando trigo. Eu imagino o que estava acontecendo dentro daquele lagar. As palhas se soltando. Aquela dificuldade de ficar dentro do lagar, cisco nos olhos. De repente Gideão escuta uma voz por trás dele: varão valoroso. Ó, não, tu não está entendendo isso aqui. Quem clamou foi o. Só que Deus precisa da resposta de um para responder o povo. Varão valoroso. Aí Gideão para. Varão valoroso. O Senhor é contigo. Não, escute isso aqui. Olha só. Deus, em uma representatividade, se apresenta a Gideão e já se apresenta para ele, ditando as qualidades dele no céu. Não, deixa eu te explicar isso aqui. Gideão tem um pensamento sobre si próprio. Diga para alguém que está do seu lado: você tem um pensamento sobre você, e Deus tem outro. Se apresenta Gideão, um varão, debaixo do carvalho. Carvalho é lugar de descanso. Outro dia a gente fala sobre isso. Todo patriarca em Israel, a honra da casa seria alguém plantar um carvalho à beira do caminho. E quando alguém plantava um carvalho à beira do caminho, era o seguinte: eu estou plantando esse carvalho para que sirva de descanso para os viajantes. O anjo aparece embaixo do carvalho, assentado, olha para Gideão e diz: varão valoroso. O céu encontrou em Gideão o valor adequado para ser o líder de Israel. Por quê? Vamos entrar naquele detalhe. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama desocupado. Gideão está a trabalhar, mas Deus quer ele. Varão valoroso, Deus é com. Aí, para Deus chamar alguém, Deus primeiro precisa trabalhar na vida. Quando Gideão ouve aquilo: varão valoroso, Deus é contigo,
Aí Gideão vira e diz assim: tudo bem, tudo bem? Legal? Tá. Pergunta. Primeira, se Deus é comigo, por que tudo isso nos sobrevém? Se Deus é comigo, primeira pergunta, se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Só que Gideão não está passando uma prova individual, Gideão está passando uma prova coletiva. O problema não é Gideão, o problema é o povo. E por você estar imbuído num povo, você experimenta da mesma prova do povo. Porque a murmuração de Gideão aqui não é uma murmuração individual. Gideão não está reclamando dele. Por quê? Porque ele tem trigo para malhar. Gideão está reclamando do cenário. Porque ele diz: se Deus é comigo ou conosco, por que tudo isso nos sobrevém a plural? Se ele estivesse fazendo uma reclamação individual, ele diria: se Deus é comigo, por que tudo isso sobrevém na minha vida? Quando ele faz nos sobrevém, por que isso está acontecendo no meu povo? Se Deus é conosco. Segundo, onde estão todas as tuas maravilhas que nossos patriarcas diziam? Lembra que no início do capítulo 6 o profeta levantou e liberou a palavra sobre as maravilhas feitas quando Deus resgatou o povo no Egito? Ele está reivindicando a Deus, cadê os milagres que aconteceram no passado? Se tudo isso, se o Senhor é conosco, onde estão as maravilhas? Primeira pergunta, por que nos sobrevém? Segunda pergunta, onde estão as maravilhas? Terceiro, o Senhor nos desamparou? Pode ler o texto, ele diz: o Senhor nos desamparou? Quarto, o Senhor nos entregou na mão dos medianitas? As três primeiras perguntas de Gideão, Deus poderia responder a ele que era culpa deles. A quarta pergunta, Deus poderia dizer assim: eu entreguei. Mas Gideão começa a desabafar. O Senhor não dá uma resposta para Gideão. Diga para alguém que está ao seu lado: Deus não vai te responder na hora que você quiser. Deus não responde a Gideão. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Onde estão as maravilhas que nossos pais passaram? O Senhor nos desamparou? O Senhor nos entregou nas mãos dos medianitas? O varão vira para ele e diz para ele: vai nessa tua força. Ou seja, essa luta não vai mas tu vai passar por ela. Não, vou repetir isso aqui. A luta não vai passar, mas você vai romper por dentro dela. Vou repetir isso aqui para você pegar. Esse cenário que nós estamos vivendo pode até não passar, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, vai lhe fazer e me fazer romper por entre as dificuldades, para que nós possamos chegar a um objetivo no céu. Vai nessa tua força. Por um acaso não fui eu que te enviei. Por um acaso não fui eu que te chamei. Por um acaso não foi eu que te dei a missão. Vai nessa tua força. Eu te enviei para salvar Israel. Gideão, parece que eu vejo Deus olhando para Gideão dizendo: Gideão, desperta, cara. Eu te chamei para ser uma referência. Eu te chamei para ser líder. Para de ficar lamentando, Gideão. A experiência que tu está tendo hoje, eu não tenho com qualquer um. É individual, é com poucas pessoas. E eu preciso de alguém aqui na terra para me representar com autoridade. Gideão, vai, eu te chamei. Me chamou, Senhor, chamei. Eu quero que você seja líder de Israel. Mas sabe o que Gideão faz? Igual tu, igual eu.
Sabe o que Gideão faz? Senhor, vou falar um negócio pro Senhor. Dá para mim não. Por que não dá para tu, Gideão? Vou falar pro Senhor. A minha família é a mais pobre de Manassés. Como é que o Senhor chama alguém quebrado para liderar um povo desse? A minha família é a mais pobre de Manassés. Dentro de Manassés, quando alguém procurar uma casa quebrada, é a minha. Olha o que Deus faz. Deus sonda todo Israel, clamando: ajuda-nos, 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 Senhor. Socorre-nos, ajuda-nos a sair dessa cilada dos medianitas. Aí Deus começa a sondar casa por casa, cidade por tribo por tribo, tribo por tribo. Judá, Zebulon, Naftali, Levi, Azer, Dan, Efraim, Manassés. Opa, achei. Manassés, família, casa, filho, Gideão, casa. Deus foi na pior casa da cidade. Deus foi na família mais pobre da cidade. Não, vou repetir isso aqui para tu entender. Deus procurou o pior para a sociedade. Aqueles que a sociedade passava e dizia: coitado daquela casa, eles são quebrados. Eu disse: é lá que eu vou buscar. Não, você não está entendendo isso aí. Alguém passava pela casa de Gideão, olhava para dentro da casa de Gideão e dizia: meu Deus, coitado dessa galera aí, são os mais pobres da cidade. Aí Gideão disse: eu sou mais pobre, minha família é mais pobre, da minha tribo é a mais pobre. E vou dizer mais para o Senhor: eu sou o menor da casa. Que Deus louco. Ele vai na pior casa, no menor membro, e diz: tu vai ser líder. Não, você não entendeu, vou repetir. Vou fazer igual os pregadores. Não, você não entendeu, vou repetir porque isso merece um glória. É assim que eles fazem? Então vamos lá. Deus aponta a dedo, diz: essa é a pior casa para vocês? É essa que eu entro. Esse é o pior filho da casa? É esse que eu quero. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus entra dentro de uma família que é a mais pobre, dentro de uma casa que tem o menor, e disse: é você que eu quero para liderar. Por quê? Porque se Deus escolher grande, Léo, a força vai estar no poder de quem vencer. Mas Deus escolhe menor para dizer: venceu, não foi por forças, venceu porque eu te chamei. Diga para alguém que está do seu lado: Deus não te chamou para confiar nas tuas forças. Deus te chamou para confiar nas forças dele. Enquanto ninguém dava nada por você, Deus foi na tua casa e te escolheu. Ninguém dava nada pela tua casa, Deus foi na tua casa, lavou no sangue do Cordeiro, e você e tua casa servem ao Senhor hoje. Disseram que você ia acabar na sarjeta, disseram que tua família ia ser destruída, disseram que teu casamento ia acabar, mas Jesus resolveu escolher a tua casa para salvar, para te usar como referência. Tua família não vai acabar assim. Essa crise não vai lhe matar. Geral assim, blabau, a quebra. Essa crise não vai quebrar tuas finanças. É só confiar em Deus. Ele está apontando para dentro de casas aqui hoje, dizendo: para quem está do teu vizinho, está dizendo que a tua casa é pior, mas para mim tu tens valor, para mim tu tens valor, para mim tu tens valor.
Como é que tu me chamas, Senhor? Minha família é mais pobre. Eu sou o menor da casa. Senhor, olha para Gideão e libera a seguinte palavra. Mete a tua cabeça lá no templo. Parece que eu vejo, Thelmas, Gideão baixando a cabeça. Semblante de Gideão cai. Ele diz: pô, Senhor, como que o Senhor vai me escolher? Minha casa é mais pobre. Na minha família eu sou o menor. Debaixo do carvalho o varão olha para ele e diz: certamente. Certamente é, com certeza, eu prometo, eu garanto. O Senhor olha para Gideão e diz: certamente eu serei contigo. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está dizendo para Gideão? Tu não precisa de posição social. Tu não precisa ser grande dentro da tua casa. Tu precisa que eu seja contigo. Não, você não está entendendo isso aqui. Diga para alguém que está do seu lado, diga para alguém: você não precisa de posição. Você não precisa de elogios. Você não precisa que alguém olhe e diga que tu é bom. O que você precisa é que Deus seja contigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa estar 100% financeiramente para alcançar sucesso. Você não precisa de todo mundo. Foi como o Emerson disse aqui. Eu disse para ele essa semana. Eu disse: Emerson, meu primo, a gente tem que louvar a Deus pela igreja que a gente tem. Porque hoje a nossa família é a igreja. Por quê? Porque às vezes a tua família te abandona, mas Deus prepara pessoas para ficar do teu lado. As tuas famílias talvez não torçam por você. Talvez dentro da tua casa tu seja olhado como o menor da casa. Mas Deus está dizendo: Gideão, eu te chamei. E se eu te chamei, eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. A Bíblia diz que quando os medianitas invadiam, montados em seus camelos e etc., o texto diz que eles vinham como gafanhoto, Léo. Por onde passava, destruía tudo. Sabe o que Deus disse para Gideão? Certamente eu serei com, e ferirás o medianita como se fosse um homem. Não, tu está vendo essa multidão que te atormenta? Está vendo essa grande tribulação que te atormenta? Está vendo essa grande luta que te atormenta? Está vendo essa grande crise que te cerca? Então, vai romper por ela como se ela fosse um homem. Eu vou transformar, o Senhor, diz o Senhor, eu vou transformar aquilo que é grande, aquilo que te atormenta e é gigantesco, essa crise que te quebra, que parece que vai te sucumbir-se, eu vou fazer ela parecer para você um homem. Quando Deus diz um homem, Deus está dizendo: tu vai enfrentar essa crise de igual para igual. A crise não é maior do que você. Por quê? Porque eu certamente serei contigo. Tu já viu época de crise? Que estão dizendo aí: alguém compra carro? Emerson disse que é o ano que está mais vendendo carro. Época de crise, alguém compra casa. Ou você acredita em quem você é, ou você acredita em quem o diabo quer que você seja. Não, você não está entendendo. Vou repetir isso aqui. Se você acreditar em quem você é, você vai acreditar que com 100 reais
você sustenta a tua casa. Se você acreditar que você é o que o diabo pensa, com 5 mil tu passa fome. Que isso, pastor? É. Porque quando eu acredito quem eu sou? Eu, servo de Deus, menina dos olhos de Deus, povo de propriedade peculiar, sacerdote real. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu posso estar duro, sem dinheiro. Alguém vai bater na minha porta e vai falar: Deus mandou te dar. Alguém vai bater na minha casa e vai dizer: Deus mandou te entregar. Por quê? Porque eu não sou sustentado pela terra, eu sou sustentado pelo céu. Agora, se eu acreditar que eu sou o que o diabo diz que eu sou, sabe o que vai acontecer? Você não consegue administrar. Você deixa as tuas bênçãos escapulir pelas tuas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Nós precisamos crescer em tempo de crise. Não, ou você acredita nisso, ou você continua vivendo uma vida de pensamento pequeno. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia rapidinho, para a gente terminar. Israel, dentro do Egito. O faraó atual descobre que Israel está crescendo demais. E o faraó vira para os seus homens e diz o seguinte: não forneça material para eles. Vamos deixar eles trabalhar mais. Porque trabalhando mais, eles produzem menos. E eles produzindo menos, eles crescem. O povo cresceu mais. Isaac, como foi pregado por mim, pelo pregador, a fome que Isaac vai passar, ou a crise que Isaac vai passar no tempo dele, a Bíblia faz questão de dizer que é pior do que no tempo de Abraão. Aí Isaac olha para a crise, junta um cesto de sementes e diz: está todo mundo preocupado com a crise, e eu vou semear. E o texto diz: naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Não, vou falar para tu. 100 vezes na crise. O teu patrão é dono do ouro e dono da prata, e não deve nada para ninguém. Rebaia, Jó, minha sébria. É fidelidade em servir, fidelidade em semear. Pode se preparar, porque muita gente do teu lado vai murmurar e vai dizer: estamos passando um momento muito difícil. Tu vai dizer: não, tudo bem, pode ser para você, mas o Deus que eu sirvo, em meio à pandemia, está me guardando, está me fazendo prosperar, está me fazendo crescer. Gideão olha para ele, eu fecho aqui. Gideão olha para o varão e diz: ó, vou te pedir só um favor. Se eu achei graça aos teus olhos, olha o que é princípio de honra, Léo. Olha o que é princípio de honra. Elias, Gideão não pediu nada, porque geralmente quem é chamado não pede. Pode ler na Bíblia. Quase 97% não pediram chance para ser chamado. Deus resolve escolher. Gideão não pediu nada. O anjo do Senhor aparece a ele com a resposta de Deus. Diz: ó, Deus é contigo, varão valoroso, certamente serei contigo. Eu te chamei. Ó, pronto, acabou. Tá, o que o senhor quer que eu faça? Sim ou não? O que o senhor quer que eu faça? Vamos lá. Aí Gideão diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, dá uma seguradinha aí, que eu preciso ofertar ao Senhor. Eu vou aqui rapidinho em casa fazer uma comida e trago para ti. Tá bom, pode ir. Gideão vai em casa, prepara um cabrito com pães sem fermento e traz um ensopado de cabrito com pão. Apresenta para o anjo e diz: tudo para o Senhor. Sabe o que é isso?
mesmo sem ter certeza do que vai acontecer, é gratidão pelo chamado. Não aconteceu nada ainda, mas ele já está ofertando pelo que vai acontecer. Aí ele libera e diz: aqui teu. Aí o varão vira para ele e diz assim: jogue na penha o pão, a carne e o caldo. Olha só, esse costume Gideão não estava mais acostumado, porque no tempo de Gideão não tinha sacrifício. Deixa eu terminar isso aqui. Nesse tempo de Gideão não tinha altar. O altar que tinha nesse tempo era a Baal. Aí o varão vai ensinar Gideão a sacrificar. Aí Gideão joga na penha, que é uma rocha, à beira de um penhasco, joga. O varão pega e toca na ponta da carne. Quando ele toca, pega fogo em tudo. Gideão olha para o fogo, o anjo some. Gideão diz: eu vou morrer! Aí o varão diz para ele: não, certamente não morrerás, porque o Senhor é contigo. Sabe o que Gideão faz? No lugar que ele jogou a carne, o texto diz que ele levanta um altar. Porque Gideão entende que as promessas não valem de nada se não tiver altar de adoração. Altar fala de adoração. Altar fala de gratidão. Altar fala de reconhecimento. Gideão disse: eu vou levantar um altar aqui, porque foi aqui que Deus me chamou. Diga para alguém que está do seu lado, diga: levante o altar no lugar que Deus te honra. Pare de levantar altar em outros lugares. Que é isso, pastor? Como assim? Tem gente levantando altar em um monte de lugares e esquecem de levantar altar aonde Deus honra. É como algumas pessoas às vezes são honradas por Deus num lugar e vai agradecer em outro. Deus cura teu filho aqui, Deus salva teu filho aqui, salva teu marido aqui, Deus restaura teu casamento aqui, e amanhã você vai embora. Não quer mais saber de Deus. Gideão disse: eu vou levantar um altar, e altar fala de lembrança. Altar fala de memorial. Gideão falou: eu vou levantar um altar, porque todas as vezes que eu vier aqui, eu vou lembrar que Deus me tirou de dentro daquele lagar. Eu vou lembrar que Deus me tirou de uma época de crise. Eu vou me lembrar que o primeiro sacrifício que eu dei para Deus, eu estava em crise. Não, lembra que Gideão falou que estava em crise? Estava em crise, a família dele era mais pobre, mas ainda assim ele não hesitou em dar o melhor para Deus.